Olá pessoal, boa noite. Tati, Tatiana, nosso amigo João, Vislumbrar Sâmia, Caroline, Alexandre Lima, Thaisa Witt, Cris Brasil, a Pinto Monique, Viqueiros, Rosângela, G. Rocha, minha amiga, boa noite, seja bem-vinda. Isso aí pessoal, vamos chegando. Vamos todos tomando seus lugares. Fraense Assis, sejam bem-vindos, viu pessoal? Muito boa noite para todos. Enquanto o pessoal está entrando aí, eu vou ler uma frasezinha que eu escolhi aqui para a gente começar o nosso estudo de hoje. Bruna, seja bem-vinda, Bruna Maiara. Pessoal, eu vou ler uma frase do livro Vida Feliz, do Divaldo pela Joana. Enquanto o pessoal está entrando aí, né, para dar tempo. Tá bom? Vamos lá, eu escolhi a mensagem 103, tá? Ela diz o seguinte: examina quanto tempo diariamente dedicas à tua vida espiritual. Trabalhas, vestes-se, distrai-te, alimenta-te, dormes e reservas breves minutos ao espírito encarnado, mediante uma rápida oração, uma pequena leitura ou ouves uma palestra. Às vezes, nenhuma dessas concessões lhes faculta. O homem não é apenas corpo-mente. Antes de tudo, é o ser espiritual, que conduz os implementos corpo-mente e exige atendimento espiritual para bem executar as tarefas que lhe dizem respeito. O corpo necessita de cuidados para viver, mas a alma também. Pessoal, olha só que chamado de atenção para nós, né? Para a gente se lembrar que nós somos seres espirituais, fazemos as nossas atividades cotidianas, trabalhamos, nos vestimos, nos distraímos, e a nossa alma, o nosso espírito, nós estamos tirando um tempinho também para ele ou não? Aí cada um vai fazer essa pergunta para si mesmo hoje. Será que eu estou só fazendo uma oração assim bem rapidinho e já resolvi? Como que está essa parte? Eu acho que nós estarmos aqui hoje, agora, nesse momento, já é um momento de cuidar do nosso espírito, né? Então, sejam todos muito bem-vindos, muita gente entrando aí agora. Renata, Neurociência, seja bem-vindo, boa noite. Jerônimo, Beth, Mary, pessoal, muito boa noite para todos que chegaram aí depois. Eu li um trechinho da mensagem 103 do livro Vida Feliz, para quem quiser depois acompanhar. Ciência Espiritual também acabou de entrar, nossos amigos Rafa e Renata. Pessoal, o tema de hoje, nosso amigo Casal Espírita, sejam bem-vindos, que bom tê-los aqui hoje. Que bom que vocês vão acompanhar o estudo aí com a gente hoje. Pessoal, hoje o nosso tema, né, eu acho que é um tema tão importante, tão necessário, pra gente que estuda, pra gente que lê o Evangelho, né, tá sempre aí com muita atenção. Nós nos deparamos com o capítulo 12, que se chama Amai Vossos Inimigos. Olha só que o nome já é muito forte, né? E olha só, a gente precisa muito de falar, entender esse assunto, esse tema. Qual que é a recomendação de Jesus, né? Por que Jesus disse isso para nós e que está no Evangelho. Então nós precisamos mesmo, de fato, nos lembrar dessa passagem, estudá-la, mas não só estudá-la, né, pessoal, mas buscar inspiração para a gente seguir, para a gente realmente praticar esse ensinamento de Jesus. Carla Moraes, boa noite, seja bem-vinda. Nossa amiga Fran Palhano, né? A Sônia pediu para avisar que está assistindo comigo, está sem Insta. Que bom que vocês estão assistindo aí com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, eu não vou me delongar muito hoje, mas antes de começar, eu gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês na live de domingo com o Rafael do Ciência Espiritual. Foi uma live muito bacana, vocês participaram assim ativamente, né? Eu e o Rafa ficamos muito felizes pela aceitação, pela participação de vocês, tá? Muito obrigado mesmo. Eu não consegui salvar a live depois. Se alguém salvou, por favor, entre em contato comigo e me avisa pra gente ver um jeito, como que eu consigo. Eu não consegui salvar naquele dia e passou o período aí das 24 horas. Se por acaso alguém salvou, tá, pessoal? Entre em contato comigo por direct, tá bom?
Quero pedir para a gente evitar os corações, porque os corações travam a live, né? Como vocês já sabem. E então, então eu quero pedir para vocês evitar os corações por agora. E aí vai mandando os emojis, vai mandando os comentários, né? Que eu vou voltando e vou lendo, tá bom? Pra gente não se perder tanto tempo. Pessoal, então, vamos lá? Vamos começar? Quem tá com o livro aí, quem tá com o Evangelho, eu tenho essa versão aqui em espiral, essa versão aqui que ela é bem interessante, é um texto mais fácil. Quem tiver aí, eu tô na página 125 dessa versão aqui, dessa tradução, na verdade, né? E antes de começar também, quero dar um outro aviso. Pessoal, para abordar os nossos estudos dessa noite, eu vou usar aqui com vocês hoje um livro que eu já venho usando já há algum tempo e que tem me servido bastante para aprofundar os estudos no Evangelho, que é o livro Vivendo o Evangelho. Tem o volume 1 e tem o volume 2, tá? É do Antônio Baduy Filho, pelo André Luiz. Então nós vamos ter a participação de André Luiz aqui com a gente hoje, nos trazendo mais informações, mais condições de aprofundar sobre o capítulo 12, tá? Quem ainda não conhece, quem tiver interesse, pode comprar esse livro, ele é bem bacana. Ele traz comentários de vários pontos, aliás, de todos os pontos do Evangelho, tá? De capítulo por capítulo, ponto por ponto, item por item, né? Então vale a pena. Quem ainda não conhece ou ainda nunca leu, vale a pena adquirir o 1 e o 2. Tudo bem? Então nós vamos usar hoje, na noite de hoje, no nosso estudo. Pessoal, amai os vossos inimigos. Eu acho que esse tema ele é muito importante, muito atual, né? Nós estamos aí passando por momentos difíceis, por momentos que deixam transparecer de certa forma de que o mal ele está mais forte, que nós estamos sendo vítimas de alguma coisa, de alguma situação. Então, assim, todo esse acirramento que está acontecendo faz a gente refletir, né? A gente olhar o outro como inimigo, como adversário, como alguém que quer nos prejudicar. Então, eu acho que esse tema veio a calhar, principalmente para o ano de 2019, né? Que já está sendo um ano tão pesado, tão difícil, mas a gente precisa estudar, a gente precisa refletir, a gente precisa buscar realmente o entendimento e a doutrina espírita como essa ferramenta que nós temos de consolação, de raciocínio, né, acima de tudo. Então é isso que nós vamos fazer. Olha só, nós temos uma participação, o perfil Padrão Arte Construtora, é lá da cidade de Suzano, né? Então sejam bem-vindos aí, meus irmãos. Eu não sei se é uma pessoa, são várias, mas sejam bem-vindos à nossa live. E eu acho que o assunto de hoje ele é muito pertinente para a gente refletir sobre tudo isso que está acontecendo, né, pessoal? Essas tragédias, esses ataques, essas situações assim, que realmente a gente vê que o ser humano está encarando o outro ser humano como inimigo direto. E aí nós vamos refletir então sobre o que Jesus quis dizer com essa frase, com essa máxima, né? Eu digo até uma máxima. Então nós vamos entender um pouquinho mais a fundo hoje, com a ajuda do Evangelho e com a ajuda do Vivendo o Evangelho também, tá bom? Fiquem à vontade para deixar as perguntas, deixar os comentários, eu vou voltando, tá? E vou olhando para a gente não se perder. Pessoal, quando eu comecei a fazer o estudo, né, a montar o estudo, eu comecei a refletir sobre a palavra inimigo. O que é o inimigo, né? Quem é o inimigo? O inimigo é alguém, é uma coisa, é uma situação, é o nosso irmão mesmo, nosso irmão que está do nosso lado, que também está reencarnado aqui na Terra para viver as experiências que ele precisa, da mesma forma que nós. Quem é esse inimigo? Né? Nós devemos tratar o nosso irmão como inimigo? E aí, pessoal, a gente vai começando a se refletir, né? A Iede Dias está perguntando se tem no YouTube também. Por enquanto ainda não, tá? Mas nós vamos providenciar já. Eu vou começar a inserir as lives no YouTube, tá, pessoal? Eu estou só me organizando para isso, tentando preparar alguma edição também, para não ficar somente o vídeo. Mas logo, logo nós vamos anunciar aí, então, um canal no YouTube, tá bom? Mas estamos nos preparando para isso. Então, voltando aqui
o significado, né, da palavra inimigo. Eu fiquei pensando, refletindo, inimigo. O que significa inimigo? Inimigo é o contrário de amigo? Ou não? Como que a gente vai começar, então, a refletir sobre essa passagem, né, esse ensinamento de Jesus? Amai os vossos inimigos. Então, olha só, se a gente for investigar, então, a palavra inimigo, nós vamos nos deparar com... ela vem do latim inimicus. Então, é uma grafia até próxima de inimigo, que vai significar, então, hostil, né? Alguém hostil. O que é hostil, na verdade, né? Se encontra em oposição a nós. Quer dizer, eu estou aqui e o outro está contra mim. Então, eu já denomino como inimigo, como inimicus do latim, né? E então é aquela coisa, situação, pessoa que é contrária, que é adversa a nós, que nós encaramos como nosso adversário. Então aquilo que é ruim para mim, que é difícil, que eu não entendo, eu encaro aquilo como um inimigo. Né? A gente tem essa mania, entre aspas, de encarar isso então como inimigo. Então, vamos direto para o texto bíblico, né? Onde é a frase de Jesus. Olha só. Aqui já no item 1, né? Que é pagar o mal com o bem, que é o nome do subtítulo, vai dizer o seguinte: amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Desse modo, vos tornareis filhos de vosso Pai que está no céu, porque ele faz o sol se levantar para bons e maus, e faz chover sobre justos e injustos. Porque se amardes somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis disso? Então olha só, né? Já é aquele impacto, né? Se a gente ama só quem a gente tem afinidade, tem afeto, qual que vai ser a nossa recompensa, né? Então nós vamos entender um pouquinho disso ao longo do estudo do capítulo aqui. Tá bom? E, pessoal, então olha só. Se a gente ama somente os que amam a gente, os que direcionam amor, afeto, atenção, qual que é o mérito que a gente tem se eu excluo toda a humanidade e fecho em um círculo específico, um círculo especial, a minha família, os meus amigos, quem estão próximos de mim? E aí, qual que é o mérito que a gente tem se a gente não expande esse amor, né, ensinado por Jesus, se a gente não estende isso à família humana, se a gente não estende isso ao nosso círculo social? Então, qual que é o mérito que a gente tem? Qual é, pessoal? Se a gente não consegue expandir, se eu não consigo ter afeto ou mesmo empatia por alguém que está distante a mim, que eu não conheço, ou que eu venha a conhecer. Então, nós vamos destrinchar isso mais ao longo do estudo do capítulo de hoje, tá bom? Os nossos amigos aqui, um casal espírita, né, disse aqui para nós: o aprendizado está em amar e querer bem aqueles que nos querem mal ou fazem mal, né? Então, olha só, o aprendizado está em amar. Amar é o grande aprendizado nosso, né, pessoal? Eu já falei isso aqui em alguns momentos, que se a gente fosse resumir, né, em uma frase, em uma palavra, qual que é a missão nossa, de todos nós aqui hoje encarnados no planeta Terra, é porque nós temos débito com a lei de amor. Nós viemos aprender a amar. Então isso é muito claro para mim. Isso vai em vários aspectos, em vários níveis. E aí cada um de nós vai ter essa responsabilidade de analisar onde vai aplicar isso. Porque a gente sabe, né, o nosso íntimo, lá dentro de nós, a gente sabe onde a gente precisa melhorar, onde a gente precisa aplicar isso. Então, realmente, é esse aprendizado aí que os nossos amigos colocaram. Amar é ver o verbo amar, a ação de amar, como um aprendizado nosso constante. Tá bom? Então, olha só. Quando eu amo somente as pessoas que estão no meu círculo, os meus amigos, a minha família, eu até consigo estender um pouquinho pro meu círculo social, às vezes alguém, uma pessoa ou outra, tá, mas assim, ainda é um grupo fechado, né? Quando a gente consegue fazer isso, pessoal, qual que é o nosso mérito se aquelas pessoas
de má vida, aqui ele chama pessoas de má vida mesmo. Pessoas de má vida também fazem isso, que são as pessoas que fazem o mal, que se comprazem no mal. Elas também têm esse comportamento. Então elas amam seus familiares, querem bem quem está em volta, mas às vezes prejudica e faz mal para o outro, externo, né? Quem está fora. E aí, nós vamos nos assemelhar a essas pessoas. E essa é a recomendação de Jesus? Não, né? A gente consegue entender, ou pelo menos buscar o entendimento do amor como de uma forma ampla, de uma forma realmente estendida a toda a humanidade, ou pelo menos deveria ser. Nós temos as nossas dificuldades ainda, né? Então nós temos que entender isso, essa diferença que nós estamos colocando aqui agora, para a gente poder realmente pensar e refletir. Nossa, mas será que eu estou só me dedicando à minha família exclusivamente, aos meus amigos? No máximo, alguém do meu trabalho que eu ajudo, que eu oriento? Pessoal, não, né? Nós temos aí Jesus como o nosso exemplo maior, né? Que é o que a nossa amiga colocou aqui agora. Jesus é o exemplo maior, né? Do perdão. Nós vamos falar disso um pouquinho mais à frente também, sobre o perdão. Mas olha só, esse exemplo, né, de fato, de amor estendido a todos é o nosso objetivo, é a nossa mira, né? Onde nós vamos nos inspirar para poder, de alguma forma, não oferecer o ódio, não oferecer o rancor, não oferecer o desequilíbrio àquele que não faz parte do meu círculo de convivência, do meu círculo familiar, do meu círculo de amizades, enfim. Então, assim, é um constante aprendizado, né, isso, porque não é fácil, né? A gente vai ali, né, se fechando cada vez mais, e eu vejo que hoje nós estamos vivendo um momento no planeta Terra onde isso está acontecendo muito grandemente. Não consigo avaliar ainda se isso tem aspectos positivos e negativos, eu não consigo ponderar, mas é um fato que eu observo, que eu analiso, que eu vejo, as pessoas estão se recolhendo mais, apesar de tanta ajuda, né, que a gente vê aí durante eventos tristes, de tragédias, enfim, de desencarnes coletivos também, né, e a gente tem visto muito. Mas é aquela oportunidade, então, que nós temos. Então, olha só, qual que é a nossa recompensa? Vamos analisar isso? Se eu amo um círculo exclusivo, qual que é a recompensa? Como que vai ser a minha recompensa perante Deus, perante a espiritualidade? Porque se eu presto amor só a esse círculo, pessoal, nós vivemos uma vida que a gente se esbarra o tempo todo, né, com pessoas que precisam de auxílio. Às vezes alguém precisa de uma palavra, às vezes alguém precisa de uma oração só. Às vezes a gente nem conhece. Olha quando acontece essas situações, como a de Suzano, por exemplo. Tantas tragédias, né, que aconteceram aí nos últimos tempos. Pessoal, se a gente está disposto mesmo a abrir, a aprender esse amor de Jesus, a gente vai se compadecer dessas situações, dessas pessoas, e vamos nos oferecer as preces. Vamos oferecer a nossa atenção, nosso amor, estender, vibrar amor para quem está sofrendo, né? Então é uma forma de auxílio também, né? E não só manter aquele círculo fechado, né? Nossa família, nossos amigos, o meu meio social, né? A gente tem que aprender de alguma maneira, e aí a doutrina ela vai trazendo elementos para a gente poder expandir o amor, expandir essa energia o máximo possível. Por que durante a prece que nós fazemos aqui a gente expande essa corrente magnética que é a prece, né? Porque a gente tem consciência de que há muitos lugares, há muitas pessoas que estão em sofrimento nesse momento. Então vamos exercer essa situação, essa capacidade que nós temos de fato expandir o amor, expandir essa energia, seja através de uma prece, de um pensamento positivo que seja, tá? Então é uma forma que a gente tem de aprendizado, de realmente fazer valer o conhecimento que nós estamos adquirindo
ao estudarmos e ao vivenciar a doutrina espírita. Tá bom? Pessoal, eu vou ler um trechinho aí, o finalzinho do item 2, para quem estiver seguindo comigo aí. Já o último trechinho, ele vai dizer o seguinte, olha só. Amai vossos inimigos, fazei o bem a todos, emprestai e emprestai sem esperar nada de volta, e então vossa recompensa será muito grande. A gente está falando qual que é a recompensa, então, da gente amar somente o nosso círculo. E aí, se a gente expande isso, ele fala aqui, a vossa recompensa será muito grande, e serei os filhos do Altíssimo, porque ele é bom aos ingratos, e mesmo aos maus. Sede, pois, repletos de misericórdia, como vosso Deus o é. Então, essa passagem está lá em Lucas, capítulo 6, versículo de 32 a 36. Então, quem tiver curiosidade de ir lá na Bíblia e ler especificamente esse trecho, né? Vale a pena também. A gente deixa aí a nossa recomendação. Eu vou dar uma olhadinha nos comentários aqui, antes da gente encerrar esse item. Deixa eu voltar um pouquinho. O nosso amigo Padrão, arte construtora lá de Suzano, diz para nós o seguinte: eu acho que no nosso estágio de evolução, se não desejarmos mal e não agirmos contra o nosso irmão, já está de bom tamanho. Sim, né? A gente tem que trabalhar isso em nós para a gente não... claro que se a gente fazer algo contra, né? Promover o mal, nós vamos também... A gente sabe que existe a lei aí de causa e efeito. E aí, em algum momento, nós vamos receber aquilo que a gente faz ao outro, né? Então, tem pessoas que não fazem o mal. Não fazem o mal, elas não desejam o mal. O que a gente está refletindo aqui hoje é a nossa capacidade extensiva, tá, pessoal? A nossa capacidade de expansão, de expandir mesmo, de fato, o sentimento do amor. E aí, por isso nós estamos aqui, encarnados, né? Para a gente poder praticar isso, né, realmente na carne, que é onde nós vamos aprender, de fato. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Deixa eu ver aqui, tem um casal espírita está aí com a gente hoje. Eles disseram o seguinte: diante de tantas tragédias que aconteceram ultimamente, nós temos uma grande oportunidade de nos amarmos mais uns aos outros, de perceber que juntos somos mais fortes e praticar a empatia. Eu acho que isso faz muito sentido, né, quando vocês falam isso para nós. A Joyce, né, tá aí com a gente, e o esposo dela. Olha só, faz muito sentido isso, pessoal. Por quê? Porque quando acontece essas situações tão drásticas como nós estamos vendo, e infelizmente nós vamos nos deparar com mais situações assim, é aquela oportunidade que a gente para e pensa: nossa, mas poderia ser comigo, poderia ser com alguém da minha família, poderia ser uma situação totalmente inesperada. E aí, se acontecesse isso comigo ou com alguém da minha família, eu os amei bastante, eu estive com eles nos momentos corretos, nos momentos que eles precisaram de mim. E aí? Fica a pergunta, né? Assim, toda vez que acontece, né, imagine aqueles pais que despediram de seus filhos, né? Vou usar o exemplo de Suzano, tá? Que é o mais recente. Despediram de seus filhos, eles foram para a escola e acontece aquela situação tão terrível, né? Então, assim, a todo instante, pessoal, nós vamos sendo confrontados com essas situações. E aí nós temos que nos lembrar da importância mesmo de realmente estarmos juntos. Aqui a Joyce colocou para nós a oportunidade de nos amarmos mais uns aos outros. E oferecer também o amor, né, a nossa atenção para aqueles que estão passando pelas situações terríveis, pelas provas e tudo mais, né? Faz muito sentido isso pra gente. Deixa eu ver aqui, pessoal, se tem alguma pergunta sobre... pra gente poder continuar, senão a gente vai... Pessoal, vou fazer mais um pedido, mais uma vez, para não mandar os corações por enquanto, porque tem pessoas que têm dificuldade de acompanhar a live, tá? Mas aí vocês vão mandando os comentários aí que eu vou olhando.
Pessoal, então sobre isso que a gente está falando, né? Sobre essa última leitura que eu fiz aqui do Evangelho mesmo, né? Amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos, e emprestai sem esperar nada de volta. Então vossa recompensa será grande perante Deus, perante o Pai. E aí lá no livro, né? No estudo de André Luiz aqui, no Vivendo o Evangelho, que a gente está usando hoje, André Luiz vai fazer o seguinte comentário: parece impossível, mas não o é. Você pode neutralizar o mal com o gesto do bem. Alguém odeia? Não devolva. Use o amor. Olha só o tanto que isso é bonito e é importante da gente reforçar, né? Alguém odeia? Não devolva. Use o amor. Então é esse o conselho aqui, a análise, o comentário que André Luiz faz sobre esse trecho. Para a gente poder realmente, pessoal, não deixar com que o que vem, né, o que vem de encontro a nós de uma forma negativa, isso nos pare, nos bloqueie, nos impeça de seguir adiante. Porque nós vamos nos deparar com situações ao longo da vida difíceis, né? Assim, situações nem todos vão estar em consonância com a nossa energia, com a nossa vibração. Isso acontece. Mas nós vamos então analisando aí esse ponto, né? Amar o inimigo. Como amar o inimigo? Nós vamos o nosso amigo disse aqui, falar, ler é fácil, quero ver na prática. Realmente, a prática ela é a mais difícil. É a mais desafiadora de todas possível. Então, nós temos que nos comprometer com ela. Porque se a gente não se compromete, aí a gente fica só lendo, só pensando. Né? Então, a gente precisa se comprometer. A gente precisa realmente avaliar em nós aonde nós estamos só lendo e não estamos praticando. Tá? Então, é uma chamada aí que a gente precisa fazer com a gente mesmo. Não é alguém que vai fazer isso com a gente. Não é, às vezes, o nosso mentor. Não é o nosso anjo guardião. É a gente com a gente mesmo. E aí a gente precisa, né, pessoal, realmente acordar para essa prática que ela é tão necessária, né? A nossa amiga Iris disse aqui, quem se alimenta do mal adoece a matéria também, né? E aí a Edneia também comentou aqui, Edneia Pereira, não há troco melhor do que o amor, né? Então é isso que desculpa pessoal, André Luiz disse aqui para nós, use o amor. E aí nós vamos continuar então analisando essa máxima, né, amar o inimigo. Pessoal, ainda parece distante, né? Ainda parece que não está assim, a gente ainda não conseguiu de fato entender o que é. Agora, logo em seguida aqui, já no item 3, vai ser falado sobre a palavra amor, né? O que é o amor, o que é amar. E aí, pessoal, quando a gente fala amar o inimigo, aqui no item 3 vai ser explicado para nós o seguinte, que é usada a palavra amar por falta de uma outra palavra que realmente consiga substituir. Então, é usado amar, amai os vossos inimigos. É difícil, né, quando a gente usa esse amor. Por que é difícil? Porque a gente acha, quando a gente fala amar, a gente já seleciona automaticamente. A gente já seleciona quem a gente ama. Quem a gente ama, quem a gente não ama, quem a gente gosta, quem a gente não gosta, não é? A nossa cabeça, ela já é, assim, automatizada, infelizmente, né? Porque aí a gente já fecha aquele círculo novamente, né? Da família, dos amigos, de quem de alguma forma está ligado a nós pelos laços da amizade, da ternura, da cumplicidade. E aí nós vamos realmente fechar aí. Mas como que a gente vai pensar, pessoal, como a gente vai refletir o significado de amar dentro, então, da circunstância do ensinamento de Jesus? Como é que Jesus, então, nos ensinaria? Como é que Jesus diria para nós, ame o seu inimigo? Qual que é a base, então? A base desse ensinamento. E aí nós vamos chegar, então, aquela pergunta, né? Aquele questionamento. Mas assim, parece que é impossível, né? Parece impossível de se praticar. Amar alguém que a gente não gosta, alguém que faz mal pra gente, alguém que destoa completamente de nós, do que a gente pensa, do que a gente acredita. Parece ser difícil, né? Mas olha só,
A gente acredita também falsamente, pessoal, que é recomendado para nós que a gente dê o mesmo espaço no coração para essas pessoas como a gente dá para quem a gente ama de fato, para o nosso amigo, para o nosso familiar. Então não é isso. Isso é uma crença falsa. Então, quando a gente escuta amar o inimigo, quer dizer então que eu vou trazer o inimigo, quem eu considero inimigo, entre aspas, para dentro da minha casa, eu vou tratar ele como se fosse um amigo, um familiar. Não é isso. Não é isso. Né? E aí, então, nós vamos ler a explicação de fato desse, desse, desse trecho, dessa palavra. Antes de ler aqui o significado, está lá no item 3 ainda, deixa eu ler o comentário aqui. Um casal espírita diz para nós: o amor é a resposta para todos os questionamentos que todos têm feito. É preciso entender os ensinamentos de Jesus, que é o nosso exemplo maior. Então, olha só, a reflexão que o casal espírita traz para nós é o amor como resposta para todos os questionamentos que nós temos. Parece meio clichê, né, pessoal? Às vezes, mas é porque a gente ainda não entendeu. A gente tem dificuldade, por mais simples que seja, parece simples, mas o simples também é difícil da gente entender de fato. Então, é esse esforço que eu falo para vocês sempre. É essa busca, realmente essa intenção de se conhecer, de se entender e de se praticar o ensinamento maior de Jesus, que é o amor. E aí, quando a gente fala amor, né, a gente tem várias facetas, várias formas de se entender. Mas olha só, eu vou ler esse trechinho aqui, é o último parágrafo do item 3. Tá? Quem tiver com o evangelho aí na mão, vale a pena acompanhar comigo para a gente poder compreender melhor. Olha só. Para mim, pessoal, esse trecho aqui ele é importante porque ele vai realmente explicar o que é o amai os vossos inimigos, né? Amai o vosso inimigo. Por quê? Qual que é a importância disso? Qual que é o significado de fato que Jesus quis dizer quando ele nos colocou essa máxima? Olha só. Amar a seus inimigos não é, portanto, ter por eles uma afeição que não é natural. Primeiro ponto. Amar a seu inimigo não é ter por eles uma afeição que não é natural, certo? Pois o contato com o inimigo faz o coração bater de uma forma bem diferente do que com um amigo. Isso aí a gente consegue entender, né? Amar os inimigos é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Olha só, pessoal, então eu vou repetir esse trechinho. Amar os inimigos é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Então, se eu conseguir fazer isso, pessoal, se eu não ter ódio, se eu não alimentar o meu rancor, que geralmente a gente alimenta, e o desejo de vingança também. Se a gente não consegue manter isso, a gente está amando o nosso inimigo. Olha só, a gente não precisou trazer ele aqui na casa da gente, fazer um jantar para ele, receber ele com a melhor comida, com a melhor bebida. Não. De fato, não é isso. Porque às vezes a gente confunde. De fato. Então se eu vou amar, então eu vou ser amigo, Não é isso. Então olha só o tanto que esse trecho é importante. Continuando aí. É perdoar-lhes sem segundas intenções e incondicionalmente. Incondicionalmente, hein, pessoal? O mal que nos fazem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. Vocês já repararam em situações assim que a gente fala assim: eu te perdoo, mas assim, se você fizer tal coisa, se acontecer tal coisa, se você fizer isso, se você fizer aquilo, pessoal, aí não vale, né? Se a gente coloca condições, aqui fala, é perdoar-lhe sem segundas intenções e incondicionalmente. Incondicionalmente. O mal que nos fazem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. Imagine vocês, alguém faz algum mal para vocês, pra gente, né? Assim, eu vou me incluir aí também. Alguém faz alguma coisa de mal pra gente. E aí a gente fica com aquilo, né? Aquela situação difícil e tal. A gente demora para entender, para digerir aquilo.
Mas aí depois de um certo tempo que a gente já, né, a gente já passou, as coisas já passaram, aquele mal ali foi amenizado, já foi resolvido, aquela pessoa vem até a gente e solicita uma reconciliação. E aí, como é que seria? Sejam sinceros aí, pessoal. Como é que seria? A gente aceitaria logo de cara? Eu vou confessar pra vocês que eu passei por situações assim nos últimos anos. Mas assim, e aí, pessoal, eu olho pra trás, né, e vejo que aquilo que aconteceu ficou pra trás, que aquilo não me afeta mais. Eu de fato consegui digerir aquilo ali para o meu melhor, como uma forma de correção para mim mesmo. E aí, tudo bem. Não que, novamente, né? Não que eu vou trazer a pessoa na minha casa, que eu vou realmente fazer um jantar para ela, vou receber ela como um amigo, um familiar. Não, não é isso, tá? Mas olha só, é desejar, é não opor nenhum obstáculo à reconciliação. Será que a gente ainda é capaz de não opor obstáculo nenhum? Se a gente estaria aberto para essa reconciliação? Então isso aí faz parte também, viu, do amar aos vossos inimigos. Vamos continuar aqui. É desejar-lhes o bem em lugar de desejar-lhes o mal. É se alegrar em vez de se afligir com o bem que lhes acontece. Olha só o tanto que isso é atual, né, pessoal? Se a gente for pensar o tanto que isso é atual. Às vezes a gente vê alguma coisa de bom acontecendo com aquela pessoa, com aquele inimigo, entre aspas, né? Eu não gosto muito dessa palavra inimigo, mas enfim, ela é a mais utilizada aqui nesse contexto, né? Pessoal, olha só, às vezes acontece alguma coisa boa com aquela pessoa. Aquela pessoa conseguiu algum emprego bom, conseguiu uma viagem, conseguiu algum bem. E aí, se a gente não. Aqui fala, né? Se a gente não se sentir bem, se a gente achar que aquela pessoa não merece. Quantas vezes acontece isso, pessoal? Às vezes a gente fala assim, nossa, mas aquela pessoa não merece. Olha o que aquela pessoa fez. A gente não consegue ser feliz por algo que deu certo para aquela pessoa. E aí? A gente está amando o nosso inimigo? Não, né? Então, assim, são várias formas. Várias formas. Esse trecho aqui, esse último parágrafo do item 3, pessoal, quem tiver o evangelho aí, a hora que terminar a live, eu vou pedir para vocês abrirem e lerem de novo antes de dormir. Porque vale a pena a gente reforçar, a gente entender em quais são os contextos que nós estamos errando, né? E aí aqui vai mostrando um por um para nós. Então, ó, se acontecer aquilo de bom e você não aceitar, você achar que aquilo ali tá errado, você não ficar. Aqui fala. Quando a gente. Que a gente tem que se alegrar ao invés de se afligir com o bem que acontece para ele, para essa outra pessoa. E aí ele continua: é estender-lhes a mão segura em caso de necessidade. Difícil, né? É abster-se em palavras e ações de tudo que pode prejudicá-los. De mais difícil ainda, né, pessoal? Enfim, devolver-lhe sempre ao mal o bem, sem intenção de humilhá-los. Qualquer um que faça isso cumpre as condições do mandamento: amai vossos inimigos. Pessoal, eu acho que a live poderia rondar só em volta desse trecho que eu li para vocês agora. Mas assim, ainda tem mais ensinamentos aí para frente. Mas olha só o quanto que é esclarecedor, né? O quanto chama a nossa atenção. Teve um comentário aqui em cima da Cíntia Dálvia, ela disse o seguinte: o evangelho é sábio, não dá para amar inimigo mesmo, nem confiar de novo. Mas se não odiarmos, já está valendo. O evangelho nos coloca o que é possível. O que é possível, né, Cíntia? E também nos apresenta situações onde geralmente nós erramos. E aí quando a gente erra, quando a gente tropeça, é porque de fato a gente não está conseguindo
atravessar aquela situação, aquela pessoa, o que aconteceu de ruim, a gente não está conseguindo avançar. E aí, quando a gente não consegue avançar, o que acontece, pessoal? A gente estaciona. E quando a gente estaciona, nós não estamos dentro da lei de evolução. Nós não estamos cumprindo a lei de evolução, que é uma das leis divinas. Então, olha só o quanto é sério, né? Deixa eu ver aqui se tem mais um comentário. A Cíntia comentou aqui, claro que dá para perdoar se a pessoa se arrepende e expressa. O problema é perdoar quem não se arrependeu de nada. Prefiro a linha de não odiar, porque é o que dá para fazer no momento, né? Cíntia, eu acho que é isso mesmo. Quando a gente não consegue enviar um sentimento de ódio, aí, pessoal, já é um benefício para nós, né? Quando a gente consegue resolver isso com a gente mesmo. Agora, a vida, assim, eu tenho 29 anos apenas, mas eu já vivi experiências de que a vida ela te coloca de novo em uma outra situação com aquelas mesmas pessoas. E aí nesse momento, pessoal, que nós vamos nos deparar com essas situações que eu li aqui agora para vocês. E aí a gente vai perceber, será que eu perdoei mesmo? Será que eu realmente desculpei aquela situação, aquela pessoa? Então, nós somos colocados à prova também. E eu acho que, mesmo com a minha pouca idade, ainda vai acontecer muito ainda. Vai acontecer bastante. Mas aí é a hora da gente se lembrar do Evangelho, pessoal. Aí é a hora da gente se lembrar que, de fato, né, onde nós estamos errando, onde nós estamos... nós estamos nos esquecendo do ensinamento de Jesus. E o Evangelho, pessoal, eu vejo assim como um grande lembrete mesmo. É um lembrete, olha, é aqui, 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 que não tá conseguindo, né, dar certo. E por que não tá dando certo? Né? Deixa eu ver aqui. A Bruna Maiara disse aqui para nós. Acredito que o perdão tem que vir de nós mesmos, mesmo que a pessoa não tenha pedido perdão. Eu entendo assim, que nós temos que ter as iniciativas para o bem. Olha só que bacana, né? Muito obrigado, viu, Bruna, pela sua contribuição. Esse comentário deixa a gente muito feliz, porque é realmente isso mesmo. Tem que partir de nós, pessoal. Agora não é que eu vou atrás do outro para ir lá perdoar. Não é isso. Não é isso que a gente tá lendo aqui. Não é isso. Mas nós vamos nos deparar com situações que a vida vai preparando para testar se a gente realmente perdoou, se a gente realmente está amando, entre aspas, porque parece que amar é aquela palavra muito forte, a gente ainda não consegue lidar com a magnitude dessa palavra ainda, infelizmente, porque quando a gente fala amar os falsos inimigos, parece que é uma coisa assim, nossa, a pessoa pode fazer o que for comigo que eu vou amar ela do mesmo jeito, não é isso, né? Então nós estamos tendo a oportunidade aqui hoje de analisar, de pensar, de verificar em quais situações nós estamos amando ou não os nossos inimigos. E aí aqui é essa oportunidade que nós estamos tendo, de fato, de aprender e de trazer para nós esse conhecimento. Vamos ver o que André Luiz fala sobre esse trecho, que é muito interessante. Deixa eu abrir aqui, pessoal, na página. Se por acaso alguém tiver o livro aí, tá? Ele começa na página 247, tá? E vai seguindo aí pra frente. Pessoal, então olha só. André Luiz aqui, pessoal, vai fazer um comentário muito interessante. Olha só por quê. Porque ele vai colocar para nós quem são os nossos inimigos de fato. Quem é o nosso inimigo? Ele diz aqui, ó, eis alguns inimigos que se alojam na intimidade da alma e impedem o progresso espiritual. Então, olha só, quando ele diz isso, eis alguns inimigos que se alojam na intimidade da alma e impedem o progresso espiritual, pessoal, ele não vai se dirigir ao outro, ao nosso irmão. Tá? Então, ele vai citar outras coisas. Então, nós vamos ver aqui. Os inimigos que se alojam na intimidade da alma e impedem o nosso progresso. Inveja e intriga, ingratidão e desprezo, orgulho e vaidade, desânimo e aflição,
vingança e ódio, irritação e cólera, violência e ataque, que é o que a gente está vendo muito, né? Indolência e desleixo, despeito e ciúme, dissipação e abuso, esperteza e ironia, egoísmo e avareza, preguiça e revolta, mentira e falsidade. E o último é hipocrisia e cinismo. Então, pessoal, esses são os nossos inimigos. Esses são os inimigos que vão realmente impedir o nosso progresso espiritual. Não é o outro. Não é o comportamento do outro. Forte, né? Porque aí quando a gente pensa assim, a gente chama a responsabilidade para nós, né? Então, então se eu estou nutrindo todos esses itens que eu acabei de falar aqui dentro de mim, então eu estou com o inimigo dentro de mim, literalmente, dentro do meu coração, dentro do meu sentimento, tá? A Elba está perguntando o texto de onde que é desse livro aqui, tá? Vivendo o Evangelho, volume 1, do Antônio Baduy Filho, pelo André Luiz, tá? Então aqui ele vai analisar o Evangelho, todos os capítulos item por item, tá bom? E aí André Luiz finaliza então essa análise dizendo o seguinte, pessoal: ame o próximo, ainda que ele lhe tenha inimizade, mas não dê nenhum amor a esses inimigos íntimos. Então olha só, inimigos íntimos que ele chama aqui, olha o tanto que é forte. Inimigo íntimo quer dizer aquele inimigo, pessoal, que a gente abriga dentro de nós mesmos. Aquele inimigo que só resta a nós a responsabilidade de ou nutri-lo ou extirpá-lo de vez. Então, nós não vamos delegar isso para o outro fazer. Ah, o outro fez isso, o outro fez aquilo, o outro se comporta... Não. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos, de fato, chamar a responsabilidade para nós, que aí ele fala aqui, ame o próximo, ainda que ele tenha inimizade, mas não dê nenhum amor a esses inimigos íntimos. Então, é para a gente pensar, para a gente refletir, então, que quem é o inimigo de fato? O inimigo não é o outro, o inimigo são todas essas situações que nós nutrimos dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, do nosso comportamento, né, da nossa vibração, que abriga também essas situações que eu li aqui. Enfim, é para a gente realmente analisar, pensar, refletir, viu? Pessoal, então, olha só. Ele vai seguir aí, então, a análise no item 4, que eu não vou ler nenhum trechinho do item 4, mas eu vou ficar só na análise que André Luiz fez para nós. Tá bom? Olha só. A doutrina espírita te explica, com a reencarnação, quem são os seus inimigos do ontem, disfarçados sob nova roupagem física, retornando do passado longínquo a teu convívio nos dias de hoje, para cobrar as dívidas de sentimento e acertar as contas da consciência. Embora adversários antigos, voltam com a promessa de tua ajuda, na forma de compreensão, tolerância, paciência e perdão, a fim de que o veneno do ódio se desvaneça no bálsamo do amor. Pessoal, então olha só, a doutrina espírita, ela é a nossa oportunidade, então, de compreender que a reencarnação é essa oportunidade onde nós vamos nos deparar com as pessoas com quem nós tivemos desafetos, nós tivemos dificuldades no passado, né? E aqui ele chama de disfarçado sob nova roupagem física, retornando do passado ao nosso convívio nos dias de hoje. Então, olha só, nós temos já esse entendimento, né? E aí, essas pessoas, elas vêm também, elas estão no nosso convívio para cobrar dívidas do sentimento e acertar as contas com a consciência. O que é cobrar dívidas de sentimento? Ele fala dívidas do sentimento. O que é isso? É aquela pessoa, pessoal, que hoje eu tenho dificuldade de lidar, eu não aceito, eu brigo, mas é aquela pessoa que
possivelmente eu lesei em algum outro momento. E aí, pela lei da atração, pela lei da reencarnação, nós estamos juntos novamente para poder fazer essa reparação. Geralmente a gente observa isso muito nos grupos familiares, né? Aquele grupo familiar que reencarna na mesma família realmente tem situações, tem compromissos anteriores que precisam ser resolvidos. E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes não são resolvidos, eles são agravados, e aí precisa-se de uma outra oportunidade, de uma outra reencarnação em conjunto, talvez em situações mais difíceis, para que aquela situação se resolva, para que aquele déficit ali entre eles se resolvam. Ele vai chamar aqui de contas da consciência. Então, até que nós todos estejamos quites, né, com a nossa consciência, nós vamos precisar, então, estar envoltos a esses espíritos, a essas oportunidades que nós temos de tempo em tempo, que é a reencarnação de fato, para poder, então, liquidar essas situações lá do passado que ficaram pendentes, que geraram desequilíbrios, que geraram desarmonia no outro. E aqui hoje nós somos chamados, então, à compreensão e a aplicar a lei do amor. Tá, pessoal? Então, é para a gente pensar mesmo de fato sobre isso. E aí, a gente pode... Ele cita alguns exemplos aqui, por exemplo... Ele cita alguns exemplos familiares, tá, pessoal? Por exemplo, o irmão que te agride a conduta íntegra e os ideais nobres, o pai tirano que escraviza a tua vontade, impedindo-te a realização íntima, a mãe transtornada que te pressiona com chantagens emocionais, o filho rebelde que te falta com respeito, amargurando-te o coração. Quanto a gente vê isso, né, pessoal, hoje em dia? Filhos rebeldes que realmente não têm nenhum respeito pelos pais, né? E os pais ficam com os corações amargurados, assim, tristes, né? De estar realmente vivendo aquela situação. O marido exigente que te sufoca a liberdade de pensar e cerqueia teus passos. Então, assim, são muitas situações que a gente vive, né? O colega de trabalho que te endereça antipatia gratuita e palavras agressivas, né? Então, assim, são várias situações que a gente se depara aí ao longo da nossa vida. E aí ele vai finalizar aí, a hora que ele estava analisando aquela situação que a gente comentou agora, né, com relação à reencarnação, ao reencontro, então, com esses espíritos, né, que nós temos. Ele vai dizer assim: embora adversários antigos, voltam com a promessa de tua ajuda. Olha só o tanto que isso é importante. Embora são adversários nossos antigos, eles retornam para o nosso convívio com a promessa da nossa ajuda, na forma de compreensão, de tolerância, de paciência e de perdão, acima de tudo, né? A fim de que o veneno do ódio se desvaneça no bálsamo do amor. Então, pessoal, se a gente for pensar de uma forma mais simples, seria então a transformação do ódio, da incompreensão, da lesão que a gente, né, que a gente apontou no outro, provocou no outro, transformar isso tudo ele chama de bálsamo do amor. Então, como entender, né, pessoal, a reencarnação como essa oportunidade? A gente precisa compreender. Não é que nós vamos aceitar tudo, não é isso, porque às vezes as pessoas confundem, né? Eu tenho conhecimento de algumas pessoas que são espíritas, assim, desde crianças, e que levam vidas, pessoal, que são vidas infelizes, são vidas difíceis, porque tem esse entendimento de que a gente tem que aguentar tudo, que a gente tem que suportar tudo. Não é isso. Não é isso. Tá? Quando André Luiz fala assim, que a gente tem que... Ele fala aqui, né? Ele fala da compreensão, da tolerância, da paciência e do perdão, para transformar o ódio no bálsamo do amor. Né? O bálsamo do amor vai realmente mexer com todos que estão envolvidos ali, naquela situação, para haver essa transformação de fato, que é a real intenção nossa da reencarnação, pessoal. Então, a gente volta, né, naquele raciocínio que eu já fiz com vocês aqui algumas vezes. O amor, né, a lei do amor.
Nós viemos porque nós temos ainda débitos, nós temos dificuldades, nós temos resgates, porque nós, em algum momento, nós infringimos a lei de amor, em alguma vida, em algum momento passado. E aí nós temos a oportunidade de estar aqui hoje, reencarnados, para suprir isso, para trabalhar isso de alguma maneira, exercitar essa compreensão, essa tolerância que não foi exercitada lá atrás, né? E exercitar a paciência e, acima de tudo, o perdão. Pode demorar um tempo, pode demorar 5 anos, 10 anos, 20 anos, enfim, cada um tem o seu tempo, tem o seu momento, tem a sua compreensão. Mas nós temos que ter a consciência de que esse é o objetivo da reencarnação. Por isso nós estamos sendo colocados sempre com esses espíritos. Se a gente não resolver, pessoal, é uma coisa que eu já pensei muito comigo mesmo. Se a gente não conseguir resolver essas situações, se a gente decidir não perdoar, se a gente decidir não ter paciência, não ter compreensão, nós vamos adiando, nós vamos empurrando aí com a barriga. Nós vamos empurrando, aí de repente a gente desencarna. Olha só que interessante, a gente desencarna e aí passou, perdemos a oportunidade. E aí em outro momento nós vamos ter que realmente nos deparar de novo e geralmente em situações mais difíceis. E aí fica mais difícil. Cada vez mais cada vez mais que a gente realmente de fato se depara com isso, pessoal, com essa situação, e a gente não resolve, a gente vai dificultando. Vai só dificultando, e aí fica mais difícil de fato, né, pra gente poder restaurar, pra gente poder resolver, pra gente não adiar, enfim, pra gente poder resolver mesmo, de fato, o que precisar ser resolvido, né? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui antes da gente seguir. Nossos amigos do Casal Espírita disseram para nós: estamos em um mundo de provas e expiações justamente para corrigir esses erros e falhas, para que nosso espírito possa seguir nossa jornada evolutiva. É justamente, né, a gente entender esse contexto mesmo, de qual é o planeta que eu estou. Pessoal, geralmente, o nível do planeta, né, a categoria do planeta vai mostrar para nós o seguinte: qual é o nível de necessidade que aqueles espíritos que estão ali precisam. Então, eu acho, né, dentro de tudo que eu já vi, de tudo que eu já estudei, de tudo que eu já observei, a nossa maior necessidade no planeta Terra é o amor. E aí, tanto nós encarnados, quanto os desencarnados que porventura ainda estejam, né, ao nosso redor, ao nosso ambiente, realmente precisam do amor. E aí o amor é que vai abrir as portas, é o amor que vai realmente nos libertar, é o amor que vai realmente nos colocar condições de seguir adiante, né? Que é o que ela fala aí, de seguir nossa jornada evolutiva. E a Ruth Moura disse aqui para nós, nossa amiga que está aí participando: perdoar como prova de amor e de caridade. E aí, pessoal, a gente está falando tanto do amor, né? E a Ruth me lembrou aqui também da gente tem que falar sobre a caridade. Amai os vossos inimigos é uma forma de caridade também. Quando a gente realmente lê aquela explicação, né, do finalzinho do item 3, se a gente conseguir aplicar aquilo ali, pessoal, nós estamos também sendo caridosos, né? Estamos aplicando realmente, de fato, a caridade que Jesus nos ensinou. Não é mesmo? Pessoal, eu vou seguir mais um pouquinho aqui e aí a gente para as perguntas, tá? Para não ficar muito... Eu acho que a live já deve... a live vai encerrar agora, nesse momento. Eu vou pedir para todos vocês que estejam online aí comigo agora, nesse momento, para que retorne, para a gente continuar. Nós vamos continuar aí no item 5, que é bem interessante, tá? Que vai falar sobre o espírita em si. E aí, então, eu vou encerrar e abro de novo, tá bom? Ana Simon, você está presente aí, seja bem-vinda.
Pessoal, vamos retornar então, tá bom?